Bom, estamos vendo a imagem aqui. Em primeiro lugar, o título que nós escolhemos para essa viagem, para esse projeto, né? Tunísia, entre as dunas e as ondas, soa bastante, enfim, amigável, né? Dunas e ondas e tal. E eu vou tentar um pouco justificar e desenvolver esse título, porque eu acho que ele é muito relevante e esclarecedor do que a Tunísia de fato representa. Deixa eu começar falando também das imagens, isso é importante. Essas simpáticas carinhas que nós estamos vendo aqui, né, são amuletos de época cartaginesa, e sim, quando falamos da Tunísia, estamos falando da antiga Cartago, né? Um, e amuletos que caracteristicamente trazem esse tema, né, com os olhos super enunciados, assim, arregaladíssimos, né? Essa coisa muito expressiva, o que está por trás disso é a questão do mal-olhado. Né? Essa cultura do mal-olhado ela é um tema antigo dentro do universo mediterrâneo, e os cartagineses, que eram um pouco de comerciante, claramente tinham esse tema, o medo em relação ao mal-olhado como um elemento fundamental. Por isso eu achei oportuno trazer esses rostinhos, até porque eles um pouco nos dão um sentido de familiaridade com esse mundo antigo, né? Bom, Tunísia, enfim, claro, todo mundo pensa, claro, em história, pensamos no Mediterrâneo, né? Afinal, dunas e ondas. Mas vamos passar para a próxima imagem, deixa eu ter o controle aqui. Vamos lá, isso. Bom, Mediterrâneo, história, claro, tem tanta coisa interessante, né? Bom, o Egito, a Grécia, né? Tunísia? Por que Tunísia? Claro, vocês estão reconhecendo aqui do lado esquerdo, a gente tem o chamado quiosque de Trajano, né? Que fica lá em fila, em Assuano, no Alto Egito. Do lado dele, as famosas cariátides do Erectreon, da Acrópole de Atenas, né? Não, Tunísia um pouco sobra, né? Nesse panorama, onde tem tantas vedetes, tantas atrações. Que Tunísia? Pensando bem, Tunísia, na minha cabeça, passa um pouco essa ideia aqui, né? O que eu estou mostrando para vocês é uma festa do sabão numa anônima piscina tunisina. Faltou a referência, who cares? Né? Vamos lá. A Tunísia sonha ser o resort do Mediterrâneo. A indústria do turismo vende o país como um piscinão de águas rasas, o nirvana dos avós europeus interessados em ensinar netinhos a nadar de boia. É isso que a Tunísia quer vender para nós. Né? Só que, olha, gente, só que não. Só que não. A Tunísia é todo um outro assunto, e para começar, eu preciso situar de forma bem clara a Tunísia no mapa. Então, a gente está vendo aqui essa configuração onde a Tunísia, vamos levantar para mostrar para vocês, né? Essa espécie aqui de promontório, né? Que tá, essa saliência que a gente vê na costa africana, é encravada no coração do Mediterrâneo, muito próxima da Sicília. Aliás, isso aqui é um tema fundamental, né? Tem nome, isso aqui é o Estreito da Sicília. É um elemento fundamental. Vamos desdobrar esse mapa e trazer alguns elementos que eu acho que são relevantes, começando pela conexão entre a Tunísia e este elemento que eu estou assinalando aqui com um círculo, né? Que é o complexo do Atlas. Bom, vamos lá, vamos caracterizar um pouco o complexo do Atlas com 2.500 quilômetros de extensão, clima temperado e abundância de recursos naturais. O Atlas é a morada do povo berbere. Isso é um dado fundamental. Já a primeira referência, digamos, etnográfica que a gente precisa dar para a Tunísia é a conexão com o mundo berbere. A Tunísia é onde este complexo montanhoso declina e mergulha no Mediterrâneo. Mas ele ressurge mais adiante, continuando para dentro do território siciliano. Vocês estão vendo que o meu círculo abrange aqui também boa parte da ilha, né, da Sicília. E, de fato, mais da metade da ilha da Sicília faz parte da mesma placa geológica. Eu digo isso porque as paisagens da Tunísia, para quem já visitou a Sicília, são incrivelmente familiares.
né? São as mesmas cores, a mesma vegetação, as mesmas formações rochosas. E eu acho que essa já é uma referência interessante, né? Mostrar essa conexão para nós entre coisas completamente separadas, porque nós concebemos, né, a Tunísia como sendo parte da África, a Sicília como sendo parte da Europa, a Europa sendo o primeiro mundo, a África sendo o terceiro. Então há dois planetas diferentes, né? Não, a Tunísia é a emenda entre esses dois planetas, ok? Vamos lá, outra forma da gente perceber também a importância e o significado da Tunísia está aqui, né? A Tunísia teve na história papel, ao mesmo tempo, receptador e irradiador. Tá? Estou falando do ponto de vista cultural, principalmente. Né? Então, vejam aqui o ponto onde está localizada a Tunísia, o coração do Mediterrâneo, e as várias conexões que se estabeleceram entre o território tunisino e outros contextos que a gente tende a perceber como territórios muito diferenciados. Né? Começando aqui, então, pela Península Ibérica, a Tunísia teve sólidas relações com a Península Ibérica, isso em época cartaginesa. Né? Mesma coisa vale para a Sardenha, vale para a Itália, em particular aqui a região do Lácio, né? Onde está Roma, a relação entre Tunísia e Roma, a relação Tunísia no sentido Cartago, no caso, né? É uma relação histórica. O território tunisino, mais uma vez a Sicília, e atravessando aqui o Mar Jônico, a Grécia, o Mar Egeu, e chegando até a Anatólia. Né? A Sicília fez parte da esfera de influência. Sicília também, mas a Tunísia fez parte da esfera de influência do mundo bizantino, do Império Bizantino. Né? A relação entre o território tunisino e essa área do Oriente Médio, que nós chamamos de Levante, né? Essa costa em particular, a costa da Síria e do Líbano, que era um mundo fenício. Né? Essa conexão era importantíssima. Ou ainda, Tunísia conectada com o delta do Nilo, como a gente está vendo aqui no Egito. Né? A relação entre o mundo tunisino, a Líbia e esta linha que está correndo em direção ao sul, ela é da maior importância para nós, tá? Porque é ela que caracteriza o componente dunas da nossa fórmula entre as dunas e as ondas, né? Na medida em que a Tunísia ela é uma expressão e um desdobramento do mundo do Saara. E a partir do Saara, tudo aquilo que vem, né, ao sul do Saara, o mundo subsaariano. Então, as rotas que atravessavam o deserto, isso tiveram um papel muito importante na história desse país e dessa região. Né? Sem falar, e eu já tinha começado com ela, esse outro eixo que corre aqui, né, em direção ao Ocidente e que chega, inclusive, a tocar o Atlântico, atravessando este complexo geográfico e ecológico específico, né, também etnográfico, que é a região do Atlas. Né? Na verdade, esse é o grande eixo histórico que caracteriza a história da Tunísia. Portanto, a relação entre a Tunísia e o Marrocos e a Argélia, né, por conta desse componente berbere. Bom, olha só, gente. Bom, claro, eu disse coração do Mediterrâneo e a imagem com esses raios, quase essa ideia de estrela, cujo centro está na Tunísia, fica muito claro. Mas eu preciso insistir nisso, né? Perceber que a Tunísia está meio caminho entre aqui, a foz do Nilo e o Estreito de Gibraltar. É uma posição estratégica óbvia, fundamental. Né? Então, é esse tipo de correlação que a gente precisa ter em mente. Né? Bom, dito isso, vamos agora apreciar um pouco os panoramas e os focos de interesse numa viagem para a Sicília. O que a gente está vendo aqui é Sidi Bou Said, que é, de longe, um dos lugares assim mais pitorescos desse país, né? É um verdadeiro cartão postal do Mediterrâneo, assim, dos mais lindos, né? A cor do mar é fabulosa, enfim, a luminosidade do céu. Sidi Bou Said foi foco de atração para grandes artistas europeus, pintores europeus, que iam para a Tunísia, tiveram uma forte relação com a Tunísia, por causa da sua luz, né?
da sua luz, da intensidade das suas cores, né? Então, Sidi Bou Said tem esse aspecto, cidade essa que fica sobre uma colina debruçada, aqui a gente está vendo, isso aqui é o Golfo de Tunis. Lá ao fundo, não sei se vocês estão reparando, tem algumas cristas de montanhas, né? E essas montanhas quem são, se não o Atlas, justamente, é parte do complexo do Atlas. Aquela ideia de que essa cordilheira ela vai declinando, declinando até afundar no mar. Este afundamento, esse naufrágio do Atlas, vamos chamar assim, está acontecendo exatamente onde está a capital do país, né, Tunis, e na antiguidade era onde estava Cartago. Né? Então, alguns aspectos desse lugar tão pitoresco, então a gente está vendo, sim, essa característica, arquitetura, fachadas com esse toque árabe das muxarabias, ou seja, essas janelas com treliças, né? Os inevitáveis mercados de tapete, né? As lojas de tapete sempre são extremamente atraentes em todos os contextos que a gente vai em países do Oriente, enfim. No caso da Tunísia, tem esse sabor particular, porque boa parte da produção de tapete que eles têm ali é tapete berbere, né? Que é diferente do tapete árabe, diferente do tapete persa ou do tapete anatólico, enfim. É um lugar que tem essa padronagem, técnicas específicas e tal, né? Outras imagens sempre de Sidi Bou Said, então, esse mercado, né? Essas peças de cerâmica para o prato tradicional deles, né? Que é o tagine, né? Certo? E, enfim, espaços como esse que a gente está vendo, sempre essas janelas pintadas de azul, né, com as paredes brancas, lembra muito a Grécia. Uau! Claro que lembra a Grécia. Esses dois países, a Tunísia e a Grécia, tiveram, como eu mostrei com a minha imagem, uma relação muito estreita, historicamente falando. É parte desse mundo que é o Mediterrâneo. Né? Bom, não pode faltar aqui na nossa apresentação a referência direta à civilização de Cartago, ao império de Cartago, certo? Cartago constituiu um império na antiguidade, e este império entrou em conflito direto com Roma. Na época, Roma era ainda uma potência em ascensão, né? E foi a vitória de Roma sobre os cartagineses que deu início a esse efeito histórico que todos nós conhecemos, que se chama Império Romano. O Império Romano nasce exatamente aqui nessa costa, na vitória dos romanos sobre os cartagineses. Bom, Cartago, que, enfim, tem alguns aspectos em ruínas que a gente vai visitar, essas ruínas que a gente está vendo são até de época romana, né? Porque Roma se sobrepôs a Cartago, isso aqui eram as termas da antiga cidade de Cartago, as termas antoninas. É um lugar fascinante, são enormes, muito interessantes para entender como funcionavam esses ambientes, enfim. O nome latino de Cartago, o nome latino Cartago, que é como a gente conhece ainda hoje, né, é uma corruptela do fenício, porque Cartago era uma base fenícia no norte da África. Né? E o nome originário está aqui. O idioma fenício era um idioma semítico, então a pronúncia aproximada disso devia ser alguma coisa como Karthadasht. Karthadasht significava, na língua fenícia, significava cidade nova. Cidade nova. Nova por quê? Porque as originárias estavam na costa do que hoje é o Líbano, Síria, enfim, o mundo fenício, né? no oriente do Mediterrâneo. Né? Certo? Então, isso. Bom, vamos olhar agora o Golfo visto do alto, através de um mapa, e a gente percebe essa configuração. O Golfo, eu estou falando do Golfo de Tunis. Né? Vocês estão vendo aqui, tem alguns aspectos de montanha, em particular esse promontório que vai lá, neste ponto no Cabo Bon. Né? Esse promontório de montanhas é justamente o último contraforte do Atlas antes desse complexo de relevo afundar dentro do mar. Né? E a posição de Cartago nesse contexto. Observem no mapa, o mapa é bem interessante, muito revelador, porque vocês estão vendo aqui como se fosse um desenho
em forma de uma ponta de seta. Não sei se vocês estão percebendo isso, olha. Uma pontinha de seta é como se fosse um arpão. É o desenho exato de um arpão, gente. O arpão que sai de dentro do continente africano e apontado ali para o coração do Mediterrâneo, nada mais, nada menos. Foi neste lugar que os fenícios escolheram para colocar a sua base, a nova cidade, Carthagest, né? A cidade de Cartago. Certo? Dali para frente, essa posição era tão favorável, era tão interessante do ponto de vista estratégico, comercial, tão bem defendida, etc., que Cartago acaba decolando e tendo uma história própria. Ela nasce como uma feitoria, um entreposto comercial, e dali para frente ela começa a ganhar proeminência, vai se transformando, vai ficando cada vez mais próspera, e dali para frente ela vai fundar um império próprio. Né? Ela funda o império próprio, criando as suas bases comerciais, militares, ao longo do Mediterrâneo e mais, até mesmo atravessando o Estreito de Gibraltar e colonizando a costa atlântica da África, o sul da Espanha, assim por diante. Né? Muito bem. Qual era o aspecto dessa antiga metrópole, das mais importantes do Mediterrâneo? Era uma cidade, enfim, que ficava só atrás de Alexandria, né? Em termos de prosperidade, comércio, etc. E aqui a gente está vendo uma reconstituição. A forma do arpão aqui está claríssimo nessa imagem. Né? E essa cidade ela tinha alguns componentes muito fascinantes, em particular esse daqui, do maior interesse para uma a expressão de uma metrópole de sentido comercial, né? Que constituía, então, um porto de grande interesse para as relações comerciais. E esse porto, ele aqui está, reconstituído, né, a partir de uma série de relatos de época, romanos e gregos sempre muito fascinados por essa construção, criada na época dos cartagineses. E é um porto interessante porque ele tem dois componentes, né? Como se fossem dois segmentos. Tem um porto que tem uma forma de uma aproximada de um retângulo, que vocês estão vendo aqui ao alto, e anexo a esse grande retângulo, um outro porto mais circunscrito, mais defendido, por assim dizer, que tem uma forma, a forma de um grande círculo. Inclusive, no centro dele aparece uma ilhazinha. Ora, tudo isso aqui é o fruto de um trabalho né, humano, de escavação da costa para a criação desse espaço, né, com esses dois segmentos. Esse aqui, aberto diretamente para o mar, era o lado, vamos dizer, o porto comercial, né? Ele que era realmente utilizado para o comércio, com essas embarcações, enfim, no âmbito civil, por assim dizer. Esse outro porto, bem mais circunscrito e protegido, né? E com essa fascinante planta redonda, isso aqui era o porto militar. Tá? Cabiam aqui, vocês estão vendo, tem toda essa espécie de doca, né? Cabiam aqui 200 navios que podiam ser atracados e restaurados, navios de uso militar, né? Vocês estão vendo que a frota militar desse império devia ser enorme, porque esses navios que estavam aqui eram só os que estavam na base. Os outros estavam circulando pelo Mediterrâneo afora, né? Enfim, buscando outros portos, fazendo suas guerras, né? Mas é um império aí para todos os efeitos de primeira grandeza. Ora, esse elemento originário, ele existe ainda, ele é visível na cidade de Cartago, na costa, né? Do que foi a antiga cidade de Cartago. A gente está muito perto de Tunis aqui. E ele aqui está. Claro, enfim, foi abandonado, assoreamentos, enfim, vários, desconfigurou um pouco, mas aquele porto militar redondo, ele ainda aqui aparece, inclusive com a sua ilha artificial aqui ao centro, né? E o anexo que fazia parte do porto comercial, ele também ainda é visível aqui, né? Então esse é um dos lugares que a gente faz questão absoluta de visitar, né? Embora em muitos roteiros isso seja ignorado, mas não de jeito nenhum, isso é muito, muito fascinante, né? Inclusive é o lugar onde a gente faz uma leitura, a gente faz várias leituras durante a viagem. Aqui nós fazemos uma leitura de um texto de um personagem fundamental na história do cristianismo, que era africano,
né? A gente está falando de Santo Agostinho de Hipona, porque teve uma passagem na vida dele, que ele narra nas Confissões, que é o momento em que ele se despede da mãe. Ele era um jovem que estava, enfim, iniciando uma promissora carreira, né, como orador, etc. Então, a família se organizou e juntou dinheiro para ele poder ir para a Itália e estudar nos grandes centros da sabedoria clássica. Então, isso aqui foi o ponto de partida do jovem e futuro Santo Agostinho, né, para essa aventura, para essa carreira brilhante que ele teria. Né? E os dois, mãe e filho, se despediram exatamente nesse porto. E ele conta, o Agostinho, como ele fez para enganar a mãe. Porque a mãe, desesperada, chegou no porto, viu os navios partindo, falou: eu vou perder meu filho, ele vai embora. E se pôs a chorar, enfim, chantagens emocionais, que a gente imagina. Né? E o filho se dá conta, eu vou ter que dar um jeito de enganar minha mãe. E ele fala: não, eu não vou, não, olha, desisti, viu, mamãe? Desisti. Mas tem o meu amigo que está lá no barco, ele está indo embora, então eu preciso me despedir dele, viu, mamãe? Então, dá licença, eu já volto. Espera aqui. Ele conta isso, Santo Agostinho, nas Confissões, esse livro clássico fundamental, né? E essa passagem a gente lê. Como então ele falando: não, mamãe, fica aqui, espera um pouquinho que eu vou lá falar com meu amigo. Ele está percebendo que o vento está mudando, né? Esses portos não funcionam. Só avisar isso para você. Não é como os nossos aeroportos, que o avião tem hora para partir. Depende do vento. E ele percebeu: olha, agora vai mudar o vento, está tendo movimentação aqui no porto, os marinheiros estão se movimentando, o navio vai embora mesmo. Então ele, com a desculpa que vai se despedir do amigo, sobe no navio e, opa, o navio estendeu a vela, começou a se afastar do porto. Ah, eu estava dentro. Que chato. Fui parar em Roma e virei um dos maiores santos da história do catolicismo. Né? Certo? Então tem essa passagem que a gente conta aqui, entre outras várias passagens que a gente vai contar ao longo da viagem, mas outro elemento maravilhoso da Tunísia e também completamente subestimado, não vou dizer ignorado, mas subestimado com certeza, é o Museu do Bardo. O Museu do Bardo é um dos museus mais fascinantes que eu visitei na vida, porque o foco desse museu são os mosaicos. Claro, todo mundo viu mosaicos, ou pelo menos fragmentos de mosaicos. A gente sabe que os mosaicos eram importantíssimos no mundo romano, né? Mas o que pouca gente sabe é que o maior centro de produção de mosaicos, e os melhores artistas que faziam, executavam essas obras, em todo o mundo romano, eles atuavam exatamente na Tunísia. Eram exatamente os tunisinos. Por isso, os achados arqueológicos nessa área no norte da África são repletos de mosaicos, mosaicos enormes e de imensa qualidade. Pois bem, o Museu do Bardo é um museu de mosaicos romanos. Um museu inteiro feito de mosaico. E, gente, é tanto mosaico. O museu é enorme, hein? E paredões para poder conter, como vocês estão vendo aqui, os vários ou fragmentos. Aqui são fragmentos. Tem algumas que são paredes inteiras, com 5, 10 metros de altura, revestidas de. É tanto mosaico, que você entra, olha, tem esse, tem aquele, tem essa parede, tem a outra, tem no teto. Aí você olha o chão. Eles revestiram o chão do museu com os mosaicos romanos. O que foi um desespero para mim, foi assim, mas eu tinha que tirar o sapato, todos tinham que tirar o sapato, né? Eu fiquei com essa sensação de estar profanando o passado, pisando de sapato ali em cima desses mosaicos lindíssimos, o ambiente inteiro, enfim, revestido de mosaicos. Mosaicos de imensa qualidade técnica e artística, como esse aqui, por exemplo. Isso aqui é uma das paredes lá, que a imagem parece muito pequenininha, vocês estão vendo numa tela, só para vocês entenderem a dimensão. Isso aqui tem 5 metros de altura, o mosaico, certo? Pois bem, ele é um mosaico interessante porque mostra cenas da vida agrária, né? Nesse mundo onde o foco da economia era efetivamente a agricultura. Aliás, essa é uma informação importantíssima. Depois que os romanos conquistam o Império Cartaginês e tomam a cidade de Cartago,
toda a região que está em volta de Cartago se transformou num celeiro de Roma, certo? Era a cestinha de pão do Império Romano. Os romanos isso foi absolutamente estratégico, não só porque tomaram ou ocuparam um porto importantíssimo no Mediterrâneo, mas sobretudo o que tinha por trás do porto, que eram esses territórios dessa agricultura flórida, né, que o mundo ali da Tunísia propiciava, né? Eu não sei se vocês estão enxergando aqui, enfim, tem só aqui uma leitura rápida que a gente faz. Vocês estão observando que no centro da imagem tem como se fosse um elemento arquitetônico, ele sugere sabe aquilo que a gente chama de sede de fazenda, né? Tá certo que essa sede de fazenda era de uma fazenda tão rica, tão maravilhosa, que ela é nada mais, nada menos que a réplica do Palácio de Diocleciano em Split. Talvez vocês tenham visitado lá na Croácia, o Palácio de Diocleciano. Isso aqui é a réplica exata desse palácio. O centro da estrutura, né? Tem essas cúpulas aqui que vocês estão vendo. Observem com atenção, dá para ver que está em fumacinha saindo das cúpulas. São as cozinhas dessa sede de fazenda que permanentemente está ali produzindo alimentos, porque a quantidade de grãos, frutas, animais, carnes, enfim, que chegam a esse lugar são assim absolutamente inacreditáveis, de uma abundância alimentar inacreditável, né? E aqui dá para ver a cena, enfim, do proprietário desse grande latifúndio, a sua esposa, que aparece aqui ao alto, ela está com um abanadorzinho, se abanando, enquanto ela se abana comodamente, sentada aqui numa espécie de cátedra, né? De catre, numa espécie de catre, a gente vê outras figurinhas, que são quem? São vamos chamar os funcionários, são escravos, né? Que estão lá indo em direção a ela, cada um carregando o resultado do seu próprio trabalho. E eu gosto muito da maneira como isso é tratado, a figurinha um pouco inclinada para frente, ela está correndo solicitamente em direção à Domina, né? Domina é a chefa da tudo, né? E aí dá para ver, enfim, tem uma figurinha de um personagem carregando marrecos e patos selvagens. Essa outra figura está carregando um vaso repleto de azeitonas. Aí tem essa que está trazendo um filhote de algum animal, que pode ser uma cabra. E aqui do lado tem um indivíduo que já está servindo vinho, dá para ver que ele está emborcando uma garrafa, né? O companheiro dele está aqui embaixo. Aqui é o momento em que o vinho, as uvas estão sendo pisadas. Tem uma tina aqui, dá para ver as parreiras, aqui tem o cacho de uvas. A mesma figura da Domina reaparece aqui embaixo, do lado esquerdo embaixo, também sempre com essa atitude muito, vou falar, plácida, né? Esboçando um sorriso benevolente no rosto. E ela está assim, comodamente apoiada aqui numa coluna, e atrás dela já vem, solícito mais uma vez, aquele lá trazendo um cesto carregado. Gente, vocês estão vendo, é vermelhinho, né? É romã, é romã. Tem até a romanceira aqui atrás, olha, para ficar claro que ele está levando um cesto cheio de romãs. Aliás, essa é uma das delícias, né? Emílio vai testemunhar depois, se ele quiser. Uma das delícias da Tunísia é beber suco de romã, né? É uma coisa que lá eles bebem assim, tipo, tá muito abaixo da Coca-Cola. É uma coisa relegada assim uma bebidinha de nada, né? E é uma coisa maravilhosa, suco de romã. Outro exemplar de mosaico, enfim, são muitos, né? Enfim, eu não vou aqui ficar descrevendo todos, eu só trago alguns que são de imensa qualidade técnica. Esse aqui representando grandes medalhões com figuras de animais, e são animais típicos da fauna africana, certo? Então a gente vê antílopes e leões, e, leopardos, né? Parece um touro aqui também. Tá? Muito curioso observar isso. A gente vê tantos animais nos mosaicos do Museu do Bardo, tanto tipo de bicho diferente. Está faltando um bicho que seria óbvio, visto que a gente está falando do Saara, né? Camelo. Não tem camelo. Não tem camelo porque nessa época os árabes ainda não tinham chegado, certo? A gente está falando da época romana. Foram os árabes que trouxeram o camelo. E com a chegada do camelo
com os árabes, aí as rotas comerciais para dentro do deserto tomaram um outro impulso completamente diferente, né? Isso transformou a economia não só da Tunísia, mas do próprio Mediterrâneo, graças aos camelos e aos árabes, enfim, e a penetração no deserto, né? Bom, mas falar de, sempre ainda voltando para o mundo romano, algumas ruínas que a gente visita são ruínas maravilhosas. Aqui a gente está vendo Duga, né? Que fica no contexto ali justamente desse complexo montanhoso do Atlas. É uma área em planície entre várias cristas de montanha, ele é bastante espetacular, e essa planície era uma planície muito fértil. Então a gente vê as zonas de cultivo já usadas em época romana para coisas como aquela fazendinha que a gente acabou de ver agora há pouco, ainda sendo cultivadas até hoje. A gente vê esses cultivos lá perfeitamente em funcionamento. E no meio dessa área de cultivos, a extraordinária cidade de Duga como todas as cidades dignas desse nome no mundo romano, eram uma miniatura da cidade de Roma, com os mesmos equipamentos característicos, o teatro, o templo, o fórum, né? O prostíbulo, que inclusive a gente visita. Está lá o prostíbulo, termas, enfim. Né? E aí é uma experiência extraordinária essa visita à cidade de Duga, porque você tem uma das ruínas romanas mais bem preservadas, num lugar absolutamente espetacular, mas não tem turista. Não tem turista. Certo? Sabe aquela experiência que a gente tem indo, por exemplo, para Éfeso, que é incrível, lógico que é incrível, Éfeso, abarrotada de turistas? Pois bem, é a mesma sensação de grandeza e de monumentalidade, só que você e a ruína, né? Assim, diretamente. Né? É um lugar maravilhoso. Que a gente usa para fazer leituras também. A gente costuma ler Virgílio aqui nesse lugar. Né? Passagens de Virgílio sobre a história da Tunísia. Né? Um dos aspectos sempre de Duga é esse teatro, e aqui vocês estão vendo o panorama, olha, dessa planície que eu tinha dito, né? É um lugar bem, dá para ver, característico da produção de grãos de trigo em particular, né? Eu tinha dito, né? A Tunísia se transformou na cestinha de pão do Império Romano, e aqui você vê isso muito claramente, né? E oliveiras também, além de oliveiras, além da romã. Ah, é mesmo. Ah, é isso. Falam de boca cheia, encontrar casa, azeite e tal, absurdamente caro no mundo inteiro, lá para o Chile encontrar, até para o Brasil. É verdade. Já tem muitas encomendas. Outra ruína romana esplêndida da Tunísia, El Jem. El Jem, por conta enfim, essa réplica do Coliseu, é a segunda maior, vamos dizer, o segundo maior anfiteatro de época romana, perde apenas para o Coliseu, com a diferença que ele está muito mais bem preservado. Ele está quase intacto 100%. O Coliseu em Roma, lindo, maravilhoso, etc., mas tem partes que estão faltando. Enfim, resultado de guerras, enfim, da atribulada história de Roma. Aqui não, aqui a gente tem a percepção muito concreta de como era um anfiteatro romano, e é uma visita, assim, esplêndida, mais uma vez com pouquíssimos turistas, coisa que enfim, lá no Coliseu isso não seria possível, pouquíssimos turistas, com aqueles ângulos perfeitos para fotografia, né? Pessoas ficam com o celular assim meio que hipnotizadas. Ah, aqui é o ângulo certo, porque eu estou vendo, sabe, o vão do arco, o céu azul e o pedaço de arquibancada do outro lado, a arena. Ah, é maravilhoso isso. Maravilhoso. São fotos incríveis que dá para tirar aqui. Né? Então, El Jam. Mas tem outra coisa também, importantíssima, que onde a Tunísia teve um papel fundamental,
que é do ponto de vista da história da história islâmica e da expansão do Islã no mundo, né? Em particular, em todo o contexto africano e mediterrâneo. Né? E a gente, de fato, vai visitar essa mesquita, uma mesquita que tem um papel importantíssimo na história da arquitetura, a mesquita de Kairawan. Né? Essa própria cidade de Kairawan ela é muito fascinante, está muito bem preservada, ela está quase intocada pela história. Tanto é assim que em produções de filme de vários gêneros que se passam na antiga cidade do Cairo, e você precisa de um ambiente para mostrar como era a cidade do Cairo no século XIX ou nos anos 30, etc. Não dá para filmar no Cairo. E Cairo mesmo não dá. Aquele trânsito, enfim, que a gente bem conhece, enfim, o ruído, a poluição, a descaracterização histórica, né, edifícios que foram abatidos e tudo. Pois bem, essas produções cinematográficas elas são feitas em Kairouan e a cena é como se fosse a cidade do Cairo. Né? Então a gente tem um ambiente aí muito, muito interessante. Mas voltando a essa mesquita ela é extraordinária do ponto de vista histórico, não só pelas suas dimensões e a sua imensa elegância, né? Especialmente aqui a gente está vendo a Mussala, né? A sala é a sala das orações. Observem aqui a beleza dessas colunas, todas colunas de espólia, quer dizer, colunas de época romana, usadas em outras edificações, muitas delas edificações pagânicas, na época que os romanos estavam lá, né? E que foram reaproveitadas para decorar essa mesquita. Então, ela é lindíssima porque não tem duas colunas iguais e, principalmente, gente, e esse é o elemento fundamental que a gente precisa contar aqui, a gente conta com grande encantamento, entusiasmo, né? Que a mesquita de Kairawan, ela é o protótipo das grandes mesquitas que caracterizaram o mundo do norte da África e até da Península Ibérica. A mesquita de Córdoba, que é um dos monumentos mais assim, fundamentais e maravilhosos da história da arquitetura, não só do Islã, da história da arquitetura. Aliás, confesso para vocês, este foi o lugar, Mesquita de Córdoba, que me provocou uma emoção que, assim, superou o impacto que eu tive ao ver as pirâmides do Egito. Claro, as pirâmides do Egito. Mas quando eu cheguei na mesquita de Córdoba, a emoção foi muito maior. E foi muito maior por causa disso que vocês estão vendo aqui. Desse espaço caracterizado por arcos e colunas, arcos e colunas, arcos e colunas, a perder de vista. Por que isso é tão fascinante? E por que eu fiquei tão comovido vendo isso? Porque a sensação que a gente tem dentro da mesquita de Córdoba é que a gente entrou no infinito. A gente tem a percepção do infinito por conta da repetição coluna, coluna, coluna. Você vai ali, dá para caminhando, essas colunas, a um certo ponto, elas se alinham e você perde de vista em termos de profundidade. Pois bem, a mesquita de Córdoba, ela é uma réplica da mesquita de Kairawan. Esse pensamento do uso de colunas e em profundidade, que é um defeito de perspectiva, isso foi criado aqui em Kairawan. Mas não só isso, também e fundamentalmente o minarete. Está vendo? Um minarete monumental, altíssimo, muito robusto, e que tem como característica marcante essa estrutura quadrangular. Vocês estão vendo que é uma estrutura de um prisma alongado, certo? É um prisma alongado. É bem diferente dos minaretes, por exemplo, do mundo otomano, que são minaretes muito exíguos, elegantíssimos, né? De forma cilíndrica, certo? E sempre muito verticalizados, etc. Aqui não, aqui é um outro pensamento arquitetônico. Pois bem, Kairawan usa essa fórmula a partir desse referencial aqui, que hoje nós não podemos mais ver, né? Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, qual o farol de Alexandria. O minarete de Kairawan é a réplica do farol de Alexandria. É onde nós podemos ver o que o farol de Alexandria era, certo? O farol de Alexandria foi destruído já na antiguidade, enfim, tem algumas outras cópias, como esse farol de Abukir,
que eram inspirados no farol originário, mas, enfim, aquele minarete que nos dá a ideia mais precisa do que foi o farol de Alexandria. E a partir daí, o minarete de Kairawan vai ser o protótipo de minaretes de todas as grandes mesquitas nesse contexto. Por exemplo, aqui em Tunis, estão vendo que é um minarete de base quadrangular, ele também tem essa forma de um prisma alongado. Ou o famosíssimo minarete de Sevilha, tem nome próprio, você sabe o nome, né? La Giralda. Famosíssima, citada no Dom Quixote, enfim, La Giralda é um símbolo de Sevilha. Pois bem, réplica do minarete de Kairawan. Ou ainda o minarete da mesquita de Al-Qutubia, lá em Marrakech, e, claro, não podia deixar de colocar o minarete da mesquita de Córdoba, que foi muito desconfigurado por conta da interferência católica, né? Da época da Reconquista. Vocês estão vendo que tem um aspecto barroco hoje em dia, mas a base da estrutura desse, enfim, como chama? A base da estrutura era o antigo minarete dessa mesquita, que ainda está lá, visível, né? Muito bem. Outra coisa importante que a gente visita, e sobre a qual a gente fala muito na viagem, a gente tem muito carinho nessa viagem, é o Saara, certo? Afinal de contas, a nossa fórmula é entre as dunas e as ondas. Então, o Saara, ele ocupa muito, uma boa parte da nossa viagem. E as pessoas, quando falam, o Saara, tá, deserto, o que tem no deserto? Tem isso, gente, tem oásis no deserto, tá bom? Só para começar, tem outras coisas também. Mas o oásis, a experiência de entrar no oásis, ela é uma coisa magnífica. E magnífica por quê? Porque você está naquele contexto de aridez perene, o ar seco, o calor do deserto, vendo dunas, sempre aquela coloração amarela, quase, enfim, ofuscante. E, de repente, uma curva, outra curva, e aí você está entrando no contexto de montanhas, vocês estão vendo as montanhas aqui, é o complexo do Atlas, certo? E faz uma curva, faz outra curva, e aí a picape te projeta para dentro de um espaço completamente diferente. Parece assim que, sabe, deu um estalo e você, sei lá, é o teletransporte de Star Trek, né? Né? Enterprise, beam me up, energize. E você entra numa outra dimensão. É outra dimensão. Muda completamente a intensidade da luz, mudam as cores, aliás, entram as cores em cena, e muda a sensação térmica. Você dá aquela coisa seca, árida, quente, e de repente é fresco, é úmido, sabe? E é cheio de vida, cheíssimo de vida. É uma experiência esplêndida, difícil de reproduzir numa fotografia, impossível de reproduzir numa fotografia, a fotografia do alto. Imaginem entrarem nisso e entra assim, olha, de sopetão, né? Uau! Ele está lá no meio de todas as madeiras. Na verdade, são as madeiras. Então, aquilo, de repente, ocupava o espaço. Aqui era o todo, e os caminhos. Então, isso foi beirando a emoção mesmo, para muitas das pessoas. Né? Alguém que está aqui, está fazendo assim com a cabeça, que viveu essa experiência com ele. Então, foi uma experiência lindíssima e muito agradável. Aí sim tinha gente. Aí tinha turista. Aí tinha turista. Aí tinha turista. Mas todos estavam tão emocionados que tá ótimo, você se abraça, ri, quer nadar junto com eles, porque tem água nesse lugar, né? Tem uma nascente que brota desse lençol freático antiquíssimo, que ficou, enfim, depositado dentro do Atlas, né? Porque, sim, tem a geologia na história, né, gente? Isso aqui era fundo de mar. Então, esse lençol freático era o fundo de um antigo oceano e ainda está lá. E aí tem um pontinho na rocha que se abre e essa água sai para fora, né? Mas era água de mar, então salgada? Não, a pedra, as rochas filtraram isso. Água bem cristalina, fresca,
né? É um, enfim, prodígio da natureza, né? Um lugar prodigioso mesmo, né? Bom, inevitável passeio sobre as dunas. Aqui a foto está um pouco exacerbada, não é assim, a gente não faz vocês passarem esse perrengue. Nenhum de nós gosta de montanhas russas, isso é para outra geração. Eles perguntam se é com emoção ou sem. A gente fala sem emoção. Até porque, enfim, quem conhece o deserto sabe. Parece um lugar sem vida, mas é cheio de vida no deserto. Sim, serpentes, são coisas que a gente não gosta muito de lembrar. São serpentes, são escorpiões, são besouros, mas enfim, é a fauna deste lugar e isso precisa ser respeitado. É a natureza. Eu penso assim, quando eu vejo essas coisas, eu falo, tá destruindo, né, um espaço que tem vida aqui acontecendo, né? Muito emocionante, aliás, aproveito para dizer isso. Uma coisa que me encantou, eu nunca tinha reparado, em outros desertos que eu visitei, eu não tinha visto isso. Mas no Saara tem. Que é assim, existe uma vegetação, além dessa fauna, existe uma vegetação própria do deserto, que são, assim, como é que eu vou chamar isso? Hã? São, são arbustos, são arbustos, só que são arbustos em bonsai, sabe assim? Porque falta muita. Então, é um arbusto que ele queria crescer, mas ele não cresce. Então, ele fica minúsculo o arbusto. É um arbusto em miniatura. E você tem a sensação, vendo arbusto, porque ele cria sombra. E você vê a projeção da sombra, olhando assim, você fala, nossa, parece, é como ver um oásis hiper miniaturizado, sabe assim? Se você tirar a fotografia de um determinado ângulo, você pode facilmente mentir, olha esse oásis que eu visitei. E é fascinante ver se você vê como a coisa mais banal do mundo. Esses carros passam por cima, destroem isso, porque são mini oásis mesmo, né? Isso é lindíssimo, achei muito fascinante. Bom, outra coisa incrível, outra coisa que ninguém espera do deserto. Deserto aqui tem areia. Não, além dos oásis, no caso da Tunísia, nós temos isso, né? São os lagos de sal de Chobel Gerid. Lagos de sal justamente provando aquilo que eu disse antes, né? Essa área do deserto do Saara era fundo de mar. Então, esse mar refluiu e ficou o sal se depositou e deu origem a essas formações que são magníficas, porque, como disse o Emílio agora há pouco, a gente estava montando as imagens, é o deserto da Barbie, né? Tudo cor-de-rosa. É realmente cor-de-rosa. É realmente cor-de-rosa. É um lugar muito fascinante. São esses momentos que você tem essa sensação de estar num planeta que você desconhecia completamente. É muito inesperado. Outro ponto importante da viagem, a gente está se encaminhando aqui para o final da apresentação, é a ilha de Djerba. Temos muito carinho por essa visita. Primeiro, pelo seu aspecto pitoresco, né? É uma cidade pequenininha, um pouco afastada, ela fica lá numa região meridional, enfim, com acesso ao Mediterrâneo. Não está muito longe da fronteira com a Líbia, inclusive. Mas ela teve um papel importante no comércio, sempre nessa coisa das relações entre a África, enfim, subsaariana, atravessando o deserto, etc., e o Mediterrâneo. E a ilha teve esse papel, então ela teve uma certa prosperidade econômica antiga, né? Que acabou dando origem assim a esse panorama, né, pitoresco de uma cidadezinha tipicamente árabe, né, com esses tetos em laje, que chove muito pouco, claro, né? E a beleza do Mediterrâneo atrás. Mas Djerba também tem um outro interesse, tem um interesse para a história das religiões. Estava falando do Santo Agostinho antes, mas a religião aqui no e falamos do Islã também, claro. A religião no caso aqui é outro, né? É o judaísmo, a religião judaica. Porque em Djerba tem existe essa graciosa sinagoga de El Hiriba, que vem a ser a mais antiga sinagoga da África. Fascinante. Ela está lá, enfim, eu sei que isso gera muitas curiosidades, pessoas. Hã? Eu acho que em funcionamento é mais antiga porque é verdade, existe a comunidade judaica antiquíssima no Egito, na ilha de Elefantina, mas na época que essa comunidade egípcia, desculpa, essa comunidade judaica egípcia existia, não era a época das sinagogas.
é a época do antigo templo de Salomão, etc. Então não existiam sinagogas, certo? Como sinagoga, no sentido que a gente entende, essa aqui é a mais antiga, né? E ela, em funcionamento, Uma questão de esforçamento. é, Tem uma visão muito bem assim, que acaba bem interessante. Tanto existe uma comunidade que é ativa ainda para poder preservar essas coisas. a gente percebeu que é uma comunidade que não vive de forma isolada, segregada. Ao contrário, na cidade, quando a gente visita a cidade, a gente vai visitar a parte comercial da cidade, o bazar. Os comerciantes desse bazar, em boa parte, são judeus. A especialidade deles é a prata, peças em prata, etc. Uma das coisas que eles fazem lá, e eu aconselharia, porque eu acho fantástico essa experiência, eles podem escrever o seu nome, ou o nome de quem vocês quiserem, né, em árabe. E aí vira uma pecinha de gargantilha, enfim, de pulseira e tal. Em prata, claro. Eles adoram fazer esse comércio. E aí você tem aquela sensação, né, do antigo comércio do Oriente. Eles vêm todos sorridentes e ao chá, né? Bem-vindos, Arlan, a Sarlan, né? Essa coisa toda está lá muito presente. Então, essa aí de erva. E aqui terminamos just in time. Deixa eu mostrar o relógio. Né? Já tem então, ela é de outubro, 19 de outubro, a gente vai poder fazer essa cobertura, certo? E aproveitar alguma coisa, o que ele falou. Nós não vamos para, nós vamos ficar em resort, muitas vezes, sim, que essa estrutura é mais comum de hotelaria e com qualidade. Mas não vamos na festa do sabão. Não. Vamos. A gente vai ter a possibilidade de encontrar uma história. A própria Tunísia, na sua estrutura turística, ela não valoriza tanto quanto essa estrutura que dá dinheiro. A estrutura do resort dá muito mais dinheiro do que a visita de turistas aos locais arqueológicos. Mas é aí que a Tunísia se revela para nós. E aí ela é importante, porque senão ela é apenas uma espécie assim, de quintal da Europa para passar umas horas ou se alguns dias numa praia muito bacana. Ok, as praias são muito interessantes provavelmente para o público europeu, né? Para os brasileiros, é mais uma praia aqui no distante, mas enfim, estamos no Mediterrâneo, aquela coisa. Mas eu pensaria, a gente reforça o aspecto de que, como viagem, a gente está, quando está dizendo entre dunas, ondas, a gente está falando de uma dimensão muito maior da Tunísia, e obviamente falando a partir de Cartago, né, dessas famosas guerras púnicas, dessa inter-relação entre a Tunísia e o Império Romano através desse estreito que liga com a ilha da Sicília, que é uma descoberta, foi para mim uma descoberta interessantíssima quando a gente começou a tratar desse tema, né? E perceber que havia uma conexão entre esses povos, ou pelo menos geologicamente falando. Então, eu entendo que a gente precisa quase que restaurar, né, a própria dignidade. Estou dizendo que nem eles mesmos acabam dando, porque muitas vezes os turistas, eu via, por exemplo, na última viagem, a gente passou por uma cidade, inclusive a cidade onde ele morava, e falava, puxa, ou no deserto, aqui no deserto, né, esse oásis, ele falou, eu nunca trouxe ninguém aqui. Eu falei, como assim? Você guia aqui nunca trouxe? Não, ou seja, não é uma área de interesse, apesar de ter sido o local onde a gente viu mais turistas. Porém, obviamente, são turistas europeus, em geral mais idosos, ou pelo menos gente com um pouco mais de idade. Criançada e família estão nos grandes resorts, nas imensas piscinas que são capazes de fazer.
E tem um lindo pôr do sol, né? A gente presenciou uma experiência que foi muito tocante para todos nós, o pôr do sol de lá. E eu posso dizer que a gastronomia, ela é ótima, ela é muito interessante, e ela é de uma abundância assim extremamente exagerada, porque os pratos chegam para nós, às vezes são esses almoços com 3 pratos, né? Entrada, prato principal e sobremesa. Então vem pratos assim imensos, né? E a gente nunca é assim, os países em que eu visitei, eu nunca ouvi tanto volume de comida. Isso você fala, deve ter alguma coisa por trás que está querendo dizer, dar as características desse povo. Recebem muito bem, obviamente. O Museu do Bardo é uma experiência impressionante para quem já visitou alguns. A gente sempre acaba em alguns museus da Europa e depois com relação aos, aos os Mosaico? mosaicos, né? Tanto que a gente está vendo aqui, lá é alguma coisa assim de esplendoroso. E agora, como é que é reproduzir esse mosaico que você tirou do chão e que vai virar uma parede? Ou seja, tem técnicas para isso, né? Então, existe todo um estudo por trás, especialistas em mosaico, então, né? Isso, obviamente, esse é alguns dos elementos assim, importantes e culturais que a gente tem. O museu tinha volume razoável, ele passou também por determinadas crises, mas Mas ele teve foi uma uma época. restauração também, uma restauração muito longa que aconteceu recentemente, com alguns anos fechado, e agora ele reabriu. Aberto, aberto. Não, e muito boas estruturas, bons banheiros, bom café, o espaço é grande, assim, arejado, uma loja, até livrinhos bons. Eu trouxe. Mas aqui é o palácio. Então, tem áreas do palácio que a gente identifica como o palácio também, cidades que foram anexadas e criadas para a exposição e a colocação das peças. Só que você tem mosaico no teto, nas paredes. Então dá aquela sensação, puxa, eu estou pisando em cima de obras de arte. Mas a gente acaba entendendo isso e dá para fazer leituras de coisas muito interessantes, que através justamente desses mosaicos que a gente vai ter a leitura da cultura, do dia a dia dessas comunidades todas. Então, o país se revela, ou a cultura egiciana, romana, de alguma maneira, até fenícia, ela acaba se revelando a partir dessas obras. Isso. E reforçar essa ideia, né? Esse lugar tão estratégico, colocado no coração do Mediterrâneo, esse ponto de receptação e de difusão de coisas, é um elemento de passagem, essas articulações são muito importantes. Então, a gente fica tão enfronhado naquilo que é o mundo do Império Romano, Mare Nostrum romano, mas ao mesmo tempo aquilo é África, e é claramente África. E tem a cultura berbere ali, né, presente. A gente vai discutir isso, enfim, como essa cultura se forma, por que ela é uma identidade tão característica, tão própria, tão bem enraizada, isso tem tudo a ver com a questão das montanhas ali, né? E dali para frente a questão do deserto. Então, o deserto do Saara, com a sua história, com a sua realidade geológica, com as suas, para nós, quase improváveis passagens, né? Essas caravanas que iam e vinham e que conectaram a África mais profunda, aquela África para valer que está lá para lá do deserto, né? Com o Mediterrâneo. Então, esse é o lugar perfeito para fazer isso e é um elemento que eu acho que para as pessoas que pensam em fazer uma viagem para lá, eu sublinharia, né? É entender que a Tunísia é, na verdade, um país até muito pequeno. Isso faz com que os deslocamentos dentro desse país, entre um destino e outro, sejam deslocamentos ok, aceitáveis. Nunca é uma viagem extremamente longa, insuportável, horas e horas. São tempos limitados e as mudanças de paisagem elas são muito, muito acentuadas. Então, nunca é enjoativo, né? Porque você
passeando, bom, Mediterrâneo, em primeiro lugar, depois tem o Atlas, que são montanhas e planícies verdejantes, aí depois o deserto, e aí depois a ilha de Gerba, enfim, tem um pouco de tudo, né? Aí faltou falar muito fantástico, desculpa, a gente devia ter trazido a imagem aqui, os trogloditas. Como não falar dos trogloditas? Sim, nós levamos vocês lá frente a frente aos trogloditas, vocês vão inclusive ser recebidos, acolhidos pelos trogloditas, querendo dar para comprar lá um artesanato, e uma coisa que eles vendem que é deliciosa é o chazinho dos trogloditas. Eu trouxe de volta para cá um saquinho de chá, fiquei várias semanas e meses até bebendo o chazinho dos trogloditas, que era uma delícia, super aromático. Bom, trogloditas são objetivamente trogloditas, porque troglodita é uma palavra de origem grega, né? Troglodain, que significa quem vive dentro da caverna. Ah. Tirou todo o mito da coisa. Vocês estavam pensando que era uma coisa assim, canibais, né? Não, os trogloditas é gente hipercomportada que, ao invés de morar em casa, que no deserto faz um calor tremendo, é uma burrice morar em casa, muito melhor escavar na pedra. Eles têm muita montanha, é o Atlas. Escava na pedra, faz um buraquinho e ali constrói a sua casa. E são casas comodíssimas. E, atenção, não precisa de ar-condicionado, gente. É muito melhor. É muito melhor. Então são casas assim super graciosas, tem assim a mesinha, né, com o vasinho com flores, de plástico, naturalmente. Sempre oferece um pão que eles assam na tua frente, com as técnicas antigas e tudo mais. Então, tem esses contatos com uma realidade etnográfica tão específica, que é próprio, né, mesmo desse pedaço da África que a gente não associa, né, com a realidade desse continente, que é o Atlas, né? Essa área de montanha, enfim, população tão específica, né? É, é, inclusive, não o elemento da raça negra, a cor negra, existe, claro, mas, enfim, é por imigração, né? A população berbere não é negra. E isso aconteceu porque eles viveram um isolamento por conta da existência do deserto do Saara. Né? Então, tem um pedaço específico da África ali acontecendo, que acho que cuja história a gente vai poder contar ali, né? Enfim, com muito detalhe. Né? Muito bem. Obrigada. Acho que deu. Então, primeiro eu queria. A Luana já colocou ali no chat os contatos da Latitude para mais informações sobre a viagem. Eu queria falar uma coisa sobre o clima. O clima é uma coisa importante, porque, claro, a gente vai, deve ser um calor aquilo lá. E Mas vocês repararam que a gente colocou já bem para dentro da estação, né, do outono mesmo, né? Aliás, a propósito, eu fiquei muito surpreendido com isso. Eles falam assim, não, porque agora não é alta estação. Eu falei, pois é, né? É o verão. Não, alta estação para eles é o inverno. Claro. Né? E no verão não faz sentido, eles não vão, não recebe turista, mas são loucos que vão para lá no verão, não faz sentido nenhum. Então, sim, faz calor, mas nunca é uma coisa assim insuportável, desagradável, que dá dor de cabeça. Não, é um calor, para nós brasileiros, ainda por cima sendo um calor seco, é um calor adorável, adorável. A gente ficava tranquilamente, às vezes esquecia, não precisava pôr boné, saía no sol. Mas é sempre bom colocar o boné, protetor solar. Estamos no deserto do Saara, é verdade, não se brinca com essas coisas. Que é o outono do hemisfério norte. Tem uma outra viagem conosco para a Arábia Saudita. E também eu queria falar sobre o clube. O Plínio tem um clube conosco, o Clube Jornadas de
com aulas que acontecem sobre impérios, e acontece todas as quartas-feiras, às 5 da tarde. Isso, Certo? exatamente. E a, a turma desse semestre. E aí a gente vai abrir inscrições para a turma do segundo semestre em breve, final de julho, provavelmente. Então, estão todos convidados também a ter mais informações sobre o clube, só entrar em contato com a Latitude. Isso aí. Então, muito obrigada a todos. Muito bem, muito obrigado. Beijo.